responder prontamente qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Para aqueles que não têm uma resposta pronta, devemos dizer que quase ninguém se atenta para essa distinção. Apesar de não ser uma diferença sutil, não é facilmente detectada sem alguma reflexão a respeito. A inteligência e a sabedoria são dois aspectos muito importantes para que as pessoas alcancem os seus objetivos e sejam felizes. Os dois conceitos são muito utilizados no dia a dia como sinônimos, mas será que eles têm basicamente o mesmo significado? Se alguém lhe perguntasse se você é sábio ou inteligente, qual das duas opções você responderia? Ou diria que se encaixa nas duas categorias? Por mais que haja aspectos que aproximem os dois termos, existem também algumas diferenças entre eles. Nesse vídeo, irei te guiar nessa reflexão para que você tenha uma compreensão mais ampla dessa diferença. Já começo afirmando que sabedoria e inteligência são conceitos bem diferentes e que entender isso é decisivo para ser bem-sucedido na vida. Vamos começar nossa jornada? Como mencionei no começo do vídeo, sabedoria e inteligência são duas coisas bem diferentes. No entanto, mesmo com essa diferença, muitas pessoas costumam confundir os dois conceitos. Para que possamos compreender verdadeiramente qual é essa diferença, vamos conceituar a inteligência e sabedoria. Em linhas gerais, a inteligência é a habilidade de manejar conhecimentos e aplicá-los. Por exemplo, um indivíduo que se dedica aos estudos 15 horas por dia tende a se tornar inteligente. Se ao longo dessa jornada não houver perda de atenção, certamente ele aprenderá significativamente a respeito de um ou mais temas. A partir desse exemplo, fica claro que uma pessoa pode se tornar inteligente desde que se esforce para isso. No entanto, uma rotina árdua de estudos não é o suficiente para fazer de alguém sábio. A sabedoria pode ser definida como uma virtude que está cada vez mais difícil de encontrar atualmente. Vivemos em uma sociedade em que as crianças são direcionadas para aprender vários idiomas, equações, matemáticas, física, química, entre outros conhecimentos. O objetivo desse foco em rotinas, por vezes extenuantes de estudo, é fazer de cada uma a número 1 em algo. Essa formatação nos permitiu ampliar consideravelmente a capacidade de retenção, interpretação e aplicação de informações. A partir desses conhecimentos, se tornou possível projetar um mundo confortável ao nosso redor, com carros, aviões, internet, entre outros. Em contrapartida, esses conhecimentos também permitiram ao ser humano desenvolver bombas, entre outras armas de destruição em massa. Essa exposição de ideias nos ajuda a entender que a sabedoria não está relacionada à quantidade de conhecimentos técnicos que uma pessoa possui. O sábio é aquele que consegue empregar os seus conhecimentos para conquistar os melhores resultados para si e para aqueles à sua volta. De que adianta usar seus conhecimentos para confeccionar uma bomba que pode destruir tudo aquilo que nos rodeia? Segundo o dicionário, a inteligência é definida como o conjunto de todas as faculdades intelectuais, como a memória, a imaginação, o juízo, o raciocínio, a abstração e a concepção. Trata-se também de um conceito aplicado às pessoas que encontram soluções com facilidade, que relacionam conceitos entre si, que compreendem assuntos mais complexos, que estudam e que admiram a cultura erudita. A sabedoria, por sua vez, é definida apenas como o conjunto de conhecimentos, de saberes de um indivíduo. Ainda que exista uma nítida aproximação entre as duas palavras, o conceito de sabedoria é mais amplo, já que uma pessoa pode ser sábia, mesmo que não tenha passado a vida mergulhada nos livros.
Uma pessoa analfabeta pode ser considerada sábia, por exemplo. Ela pode não ter tido acesso à escolaridade, mas pode ter a sua inteligência e a sua sabedoria desenvolvidas de outras formas. Cozinhar, bordar, fazer o bem, ser justo, educar os filhos, compartilhar valores, relacionar-se de forma positiva com o outro. Todas essas questões fazem parte da sabedoria. A personalidade, a história de vida, a maturidade e o gerenciamento das emoções são alguns dos aspectos que interferem na sabedoria e na inteligência de alguém. Existem 7 tipos diferentes de inteligência, embora a sociedade em geral valorize demais a inteligência lógica, em detrimento das demais. Por isso, definir uma pessoa como sábia ou como inteligente é algo complexo, já que há diferentes formas de demonstrar inteligência e sabedoria. A sabedoria não surge quando as ideias estão encarceradas. O indivíduo que age com sabedoria é aquele que está atento, que consegue aprender com as situações, sejam elas boas ou ruins. No entanto, não pode ser entendida meramente como um sinônimo de experiência, de vivência de uma série de problemas. Viver acontecimentos não faz de ninguém mais sábio. O que realmente gera sabedoria é conseguir aprender com aquilo pelo que se passa. A sabedoria pode ser definida como a soma entre experiência e inteligência. Com a inteligência, a pessoa sábia consegue interpretar e estudar as experiências que vivencia para produzir resultados diferentes no futuro. A sabedoria é ainda uma aliada da humanidade, pois somente admitindo seus erros é possível entender que eles não necessariamente representam apenas algo ruim. Ao se deparar com um resultado negativo, sempre é possível observar quais foram as ações que levaram a essa resposta. Já em uma situação de conquista de vitória, o indivíduo sábio não se vangloria, pois sabe que cada dia traz algo diferente. O sucesso de hoje pode ser a dificuldade do amanhã. A sociedade atual é extremamente inteligente. Afinal, conseguiu desenvolver uma série de soluções tecnológicas impensadas até pouco tempo atrás. No entanto, a falta de sabedoria tem levado esse desenvolvimento para um lugar ruim e pouco evoluído. A falta de maturidade emocional e de interpretação das experiências tem levado o ser humano a se atacar quando deveria estar buscando a união. Lembra que questionamos o quanto é válido saber manejar uma tecnologia para desenvolver bombas e armas? Novamente, trazemos essa questão à pauta. Para que desenvolver o mundo se estamos buscando nos destruir mutuamente? Essa é a melhor forma de usar o conhecimento que estamos retendo ao longo do tempo? Para quem está pensando que essa reflexão não cabe para si pela sua abrangência, propomos outra. De que adianta se tornar uma pessoa rica e influente se há cada vez menos tempo para usufruir desses bens? E de que adianta buscar arduamente por essa riqueza se o tempo em que ela poderia ser aproveitada está se esvaindo? A conclusão a que podemos chegar é a de que a sociedade atual é bastante inteligente, mas bem pouco sábia. A falta de sabedoria está em não saber como usar da melhor forma possível todo esse conhecimento que possui. O conhecimento deveria estar sendo utilizado para desenvolver a qualidade de vida e não para destruir outras pessoas e o planeta. As tradições religiosas, a filosofia e as ciências do comportamento humano, como a psicologia, têm se dedicado mais recentemente à compreensão profunda e analítica sobre as diferenças que existem entre a inteligência e a sabedoria. Os estudos são extremamente complexos, mas os principais achados podem ser resumidos em 5 fatos. Primeiro, experiência nem sempre significa sabedoria. Há um aspecto cultural que costuma associar as pessoas mais velhas à sabedoria. De fato, parece natural que alguém que passou por mais experiências tenha acumulado mais saberes. No entanto, isso nem sempre ocorre.
Uma pessoa pode ter vivido por 100 anos e passado por uma série de acontecimentos, mas simplesmente não ter refletido sobre nenhum deles. Ela viveu diferentes fatos, mas pode não ter extraído de nenhum deles as lições que ali estavam. Ter muitas oportunidades não quer dizer que a pessoa soube aproveitá-las. Em contrapartida, alguém mais jovem que viveu uma quantidade menor de experiências pode ter se dedicado a uma reflexão mais profunda e intensa sobre elas, extraindo grandes aprendizados de cada ocorrência. Isso significa que ser sábio não necessariamente depende da quantidade de acontecimentos das nossas vidas, mas da nossa capacidade de refletir sobre os seus significados e ensinamentos. Segundo fato, os sábios lidam melhor com a frustração do que os inteligentes. As pessoas inteligentes costumam ser metódicas, pois analisam a melhor maneira para fazer as coisas e, consequentemente, encontrar os melhores resultados. Éticas e eficientes, essas pessoas têm maiores chances de serem bem-sucedidas por meio do planejamento estratégico, da organização e da disciplina. No entanto, se os resultados esperados não forem atingidos, elas sofrem com essa frustração. Com tanto preparo, elas não deixam espaço para as incertezas, o que prolonga esse sofrimento. As pessoas sábias também podem ser metódicas, assim como as inteligentes. No entanto, sempre que algo sai das suas expectativas, elas têm maior capacidade de abraçar o inesperado, lidando melhor com a frustração. Esses indivíduos compreendem que a vida nem sempre ocorre como esperamos, mesmo com muito planejamento. Por isso, ao invés de lamentarem o erro, recalculam a rota e tentam de um novo jeito, sem perder a calma, a paciência e a autoconfiança. Terceiro fator: a sabedoria nos leva a decisões melhores. Uma diferença que tem sido bastante reconhecida entre pessoas inteligentes e pessoas sábias é que as últimas têm as mentes mais abertas do que as primeiras. O indivíduo inteligente geralmente é uma pessoa muito focada, com conhecimentos e habilidades incríveis em determinados aspectos da vida. O indivíduo sábio, por sua vez, pode não ser um mestre nesse ou naquele assunto, mas ele consegue relacionar aquilo, das diferentes áreas da vida antes de tomar as suas decisões. Assim, os inteligentes são mais práticos e objetivos, sendo muito profundos naquilo que conhecem. Os sábios não têm a mesma profundidade de conhecimentos, mas, em compensação, conseguem levar vários aspectos em consideração antes de fazer as suas escolhas, o que os coloca em alguma vantagem sobre os inteligentes. Na vida, as decisões quase sempre são multifatoriais, ou seja, dependem de diferentes elementos. Por isso, quem souber relacioná-los melhor tende a escolher melhor. Quarto fator: a inteligência pode fazer o mal. A inteligência pode ser utilizada em nome do bem da humanidade. O desenvolvimento da ciência, da medicina, da psicologia, da sociologia, da economia, enfim, de todas as áreas do conhecimento pode ajudar a humanidade a resolver muitas das suas mazelas, como a doença, o preconceito, a fome, a desigualdade, a miséria, etc. Esse lado nobre deve ser o grande estímulo para que as pessoas tornem-se mais inteligentes e desenvolvam continuamente as suas respectivas áreas de atuação. Por outro lado, não se pode negar que pessoas altamente inteligentes também podem utilizar suas habilidades para mentir, enganar, roubar, manipular, arquitetar crimes, promover a guerra e provocar sofrimento. Por isso, mais uma vez reforço que a inteligência por si só pode não ser algo bom. Já a sabedoria, por levar em consideração outras áreas da vida, que não apenas o conhecimento bruto, tende a ser empregada com mais consciência, bondade e humanidade. Quinto fator: a sabedoria conduz as pessoas a uma postura mais otimista. Por fim, vale a pena ressaltar que as pessoas sábias costumam ser também mais otimistas, mesmo que com base em sua experiência,
tenham vivido momentos difíceis e descoberto grandes problemas, elas compreendem que os altos e baixos fazem parte da vida. O conhecimento, desde que utilizado com bons propósitos, tem o poder de nos fazer não apenas solucionar os problemas identificados, como também de prevenir a sua ocorrência. Isso é libertador e favorece o otimismo no dia a dia. Dessa forma, é importante ressaltar que, entre a inteligência e a sabedoria, não há um elemento que seja melhor ou pior. As pessoas precisam desenvolver as duas frentes. É necessário escolher uma área do conhecimento para aprofundar-se, ser inteligente, mas relacioná-la com os outros conhecimentos da vida para tomar decisões melhores, ser sábio. A felicidade é resultado da sensatez, da inteligência e da sabedoria. Ser inteligente significa desenvolver e aprofundar os conhecimentos e as habilidades. Ser sábio significa compreender como utilizar tudo isso adequadamente com vistas à felicidade do indivíduo e de quem estiver ao seu redor. Que você, que esteja me assistindo, possa ser sábio e inteligente. Então, por que ser sábio é tão importante? A sabedoria é uma das virtudes mais relevantes para o ser humano e uma das que menos se trabalha para desenvolver. Ser inteligente é muito bom, porém, não vale grande coisa se não existe sabedoria para empregar essa inteligência para coisas positivas. Se a sociedade atual agisse com mais sabedoria, poderia inclusive potencializar o conhecimento que possui. Aquele que é sábio reconhece o que o outro tem a oferecer e se une a ele para criar algo ainda melhor do que faria sozinho. Então, ao invés de atacar povos vizinhos, o homem deveria buscar o diálogo com o objetivo de melhorar as suas condições de vida. Haveria certamente menos desigualdades e menos pessoas enfrentando dificuldades. Sabedoria é um sinônimo de humildade e uso prático da inteligência para melhorar a própria vida e a vida do semelhante. Você tem buscado potencializar a sua sabedoria? Quantas vezes tem olhado para o outro como um possível aliado? Tentar colocar a sabedoria em prática no dia a dia contribui para o desenvolvimento de todos. Gostou de conhecer a diferença entre sabedoria e inteligência? Se você gostou desse vídeo, deste conteúdo, deixa já o teu comentário aqui embaixo. Me conta se você já sabia dessa diferença da sabedoria e da inteligência. E claro, compartilha nas suas redes sociais com os teus familiares e amigos para assim também eles entenderem um pouco sobre essa diferença. Eu fico por aqui, deixando aquele forte abraço, aquele super beijo. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e acompanhar todos os conteúdos que aqui a gente postar continuamente. E você que acaba de chegar, seja muito bem-vindo, fazendo parte aqui dessa família que cada vez cresce mais. E já ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui for postado. Fico por aqui e até o próximo assunto, próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.